Olá, cá estamos de novo para uma conversinha que me parece estar sendo muito necessária. Eu percebo a ciência voltada para a questão da oração e da fé. E me parece que tem um movimento de pessoas se voltando para a oração e para a fé, e a ciência se obriga a voltar o olhar para, afinal das contas, o que é essa fé cientificamente comprovável? Sim, completamente comprovável. Existe uma harmonia muito grande, desde a célula, tecidos, aparelhos e sistemas. Existe uma harmonia muito grande entre os seres vivos. Alguns anos atrás, fazendo uma viagem de carro ao Mato Grosso do Sul, para visitar a família da minha irmã, e ao longo desse caminho, atravessando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, me chamou a atenção um fenômeno de uma árvore que eu sou encantada e apaixonada, tenho uma aqui em casa. Os ipês amarelos, todos floridos em 4 estados ao mesmo tempo. Biologicamente é perceptível uma harmonia, uma comunicação existente entre elas. Como é que todas sabem que tem que florir ao mesmo tempo, como tantas outras espécies que a gente assiste a vida toda? E eu fiquei intrigada a respeito dessa questão, e ao longo dos anos pesquisei e estudei, e o que a ciência está trazendo hoje, eu disse muitas vezes ao longo dos meus 40 anos em sala de aula. Então eu resolvi abordar esta questão com simplicidade, assim, para falar um pouco de fé e de ciência. Então eu estou falando hoje sobre a força da fé comprovada pela ciência. A gente percebe que existe uma inteligência extraordinária que rege o mundo. Tudo no universo está interligado. Quem tem olhos para ver, que veja. Eu sempre me perguntei, será Deus um velho sentado num trono? Um Deus vingativo, um Deus que cobra, que exige, que impõe normas, exigências, um Deus que julga, que condena, que restringe, que interfere no seu gosto, na sua vida? Um Deus para quem você está sempre devendo, que tudo é pecado? Isso induz a uma cobrança, um Deus austero, exigente? As religiões ensinam a pedir para um Deus como se fosse um ser supremo, sentado num trono decidindo quem merece ser atendido ou não. Então, qual é o contato do ser humano, do organismo humano, imperfeito, mas perfeito, com a espiritualidade? Qual é o ponto do organismo que se conecta com a questão da espiritualidade quando o corpo e o organismo todo muda o seu funcionamento? Existe uma glândula bem no meio do cérebro que é residual já, ela vem reduzindo de tamanho com o tempo, talvez por não ser utilizada, que se chama glândula pineal. Se a gente colocar uma agulha de tricô aqui no meio e outra aqui, onde elas se encontrarem fica a glândula pineal. Ela tem a forma de pinha. Se a gente olhar, o cajado do Papa tem na extremidade este formato. Lá no meio do Vaticano também tem um monumento com esse formato. Será acaso? A ciência hoje comprova que a pineal é um cristal elétrico com reação elétrica no centro do cérebro. É o Wi-Fi que liga o orgânico humano com a espiritualidade, é através dela que a gente se conecta na oração. É um campo eletromagnético invisível que conecta todas as partículas energéticas que compõem o cosmos, desde as células até o universo. É tanta perfeição. A matéria é vibração, energia concentrada. O nosso DNA responde às frequências. O nosso cérebro é uma antena. Deus não está fora. Ele pulsa em cada célula, assim como o planeta, o sistema solar. Deus é uma consciência universal criadora. O sagrado, é parte do humano, faz parte, tem uma glândula que faz essa conexão
Então, estamos mergulhados na frequência de Deus. Nós já sabemos que espiritualidade é muito diverso de uma religião. A religião é um caminho, é uma condução, é uma forma de ser intermediário, né? Então, espiritualidade é um estado de espírito, é a atuação com supremacia da alma. Não importa a crença na divindade, o que importa é o quanto de interferência humana tem no professar essa fé. A gente tem certeza absoluta, dentro da ciência e fora dela, de que existe um arquiteto universal, um Deus, como quer que a gente conceba. Nós podemos até negar, mas a ciência se obriga a buscar e se aprofundar, pois ao ver uma criança nascer com toda a sua perfeição da criação, os dedinhos, as unhas, o narizinho, as orelhinhas, Deus do céu, quando a gente olha para uma criança, a gente tem certeza absoluta que aquilo tem a participação humana, mas é uma concepção absolutamente divina. Quando a gente conhece um pouco da célula que se junta e formam os tecidos que formam os aparelhos e os sistemas que formam o organismo funcionando harmonicamente, se uma célula falha, as outras todas entram em colapso. A gente tem certeza de que quando se vê o nosso planeta em equilíbrio, suspenso lá no espaço, se equilibrando no nada, fica a certeza de que existe um ser superior. Nós podemos chamar de Deus, universo, campo quântico, fonte inspiradora, inteligência criadora, natureza, não importa. A ciência comprova que existe uma força que ressoa quando o nosso corpo, a nossa energia, entra numa frequência certa. Deus é a frequência, nós a antena, o próprio Tesla dizia isso. Mas o que significa e qual a razão para rezar? Por que todas as religiões, religião significa religar, instituíram o dogma da oração e a própria ciência hoje reconhece a sua eficácia? Hoje existem aparelhos de ressonância e outros capazes de medir as ondas eletromagnéticas do cérebro e que comprovam que quando a mente entra em estado de meditação, oração, como forma de ressoar, repercutir uma ressonância, nunca de favor, isso é física, isso é ciência, é a mecânica da propagação. Ao entrar na frequência magnética da prece que ressoa, num campo magnético no qual todas as formas de vida estão mergulhadas, quando se vibra, quando se sintoniza igualzinho a uma antena, captando, transmitindo essa vibração ao campo, que responde na mesma frequência. Onipresente, onisciente, Deus? Nós lemos, ouvimos a vida inteira, a tua fé te curou. Jesus disse muito isso. O reino de Deus está dentro de vós. Só faltou ele dizer se conecta. Jesus ensinava a consciência, que a consciência não está fora, que é parte do ser. Acesso à realidade que queremos viver, seja feito conforme a sua fé. Aquilo que você acredita é a sua energia circundante. A nossa vibração, a nossa energia, somos pura energia, uma verdadeira usina. 75% do nosso organismo é corpo, do nosso organismo é água. O restante é uma usina hidrelétrica. ATP é uma partícula energética e água é pura energia vibrando em frequências. O pensamento produz frequência, emoções, raiva, medo, culpa. O corpo responde criando a vida que acreditamos ter. É muito interessante investir em bons pensamentos, cuidar do que habita a nossa mente, direcionar a nossa atenção para o que inspira, para o que edifica, se afastar de quem não acrescenta. Os bons pensamentos criam o nosso próprio mundo. Uma coisa maravilhosa que eu me dei conta não faz muito tempo é o sinal da cruz, que é um sinal sagrado. Testa, peito, ombros, 4 portais energéticos do corpo, protegidos ao tocar, é um selo energético, não é uma sequência de palavras decoradas à oração, é um estado intenso de orar,
que se comunicar com o sagrado, sintonizando com a frequência do campo magnético que nos cerca. Uma sintonia única, tal um Wi-Fi. É uma antena captadora. Basta sintonizar com força, com fé. E o verbo se fez carne, diz a Bíblia. Verbo é a palavra. Palavra não é só som, é frequência, ressonância com o campo magnético que nos cerca. A força com que injetamos em nossas orações fazem esse movimento, essa conexão. Conforme acreditamos, mobilizamos as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos sonhos, mais nos conectamos com o magnetismo e com a frequência magnética que nos cerca. Estamos falando aqui do acesso a Deus. Como? E aqui estamos falando da força da fé. Tudo é frequência, tudo é frequência, tudo é energia. Ouvimos também, durante séculos, 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. É a combinação de mentes na mesma frequência. A neurociência comprova a percepção de atividades neurológicas diferenciadas no cérebro durante a oração. A redução da atividade do lobo parietal, responsável pela percepção do tempo e do espaço. Aumenta a redução da individualidade, ou seja, reduz o indivíduo, conecta-se com o todo, passando a ser uma conexão generalizada. Ocorre também um aumento da atividade no lobo frontal, responsável pela atenção, pelo foco, pela decisão. A amígdala cerebral é responsável pela ansiedade. Ela reduz totalmente sua ação, a ansiedade desaparece. Orar frequentemente aumenta a neuroplasticidade, a comunicação entre, as conexões entre o nosso próprio cérebro. A epigenética, uma ciência fantástica, que comprova que, sim, existem fatores genéticos que transmitem características de geração a geração. Doenças são transmitidas geneticamente. Mas por que algumas pessoas adoecem e outras pessoas não adoecem? Então a epigenética veio trazer luz a essa questão. Ou seja, você pode ser portador de um gene alterado, mas o que determina trazer ou não a doença para o nosso organismo é justamente o meio que a gente vive. É justamente as questões ambientais da alimentação, respiração, estresse, sono. Todas essas questões alteram o eletromagnetismo do nosso organismo, permitindo que uma doença se manifeste ou não. É muito importante na biologia saber que os pensamentos liberam hormônios. Intenção gera vibração, frequência, alterando o campo eletromagnético, gerando um estado de consciência. A realidade externa, nossa, aquela que a gente vive, ela é reflexo dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa, daquilo que afeta, que modifica a nossa química celular. O amor incondicional é a frequência vibracional mais alta do universo. O segredo não está naquilo que se diz, mas como se vibra naquilo que a gente fala. O universo atua por frequência. A forma como se vibra acessa as frequências com as quais a gente se conecta. A coerência é a chave, aquilo que se sente. A palavra tem força, mas ela precisa se conectar com uma frequência de verdade, em sintonia. No princípio era verbo, palavra. Na física, o som organiza a matéria. Rezar apenas repetindo é apenas ruído. O campo responde à coerência. Em qual frequência você vibra? Em qual frequência nós vibramos no momento da oração ou quando se fala? Aquilo que se diz tem que ser coerente com aquilo que se acredita, com aquilo que se vive. É muito, muito essencial vibrar na frequência daquilo que a gente deseja. A fé e a força que acessamos a frequência do magnetismo que nos cerca. Estamos mergulhados na frequência divina. O reino está dentro de vós. É um estado de consciência.
A vida responde àquilo que a gente acredita. O Espírito Santo, onipresente, vibração, frequência, ondas de energia, ciência pura. A oração coloca a nossa mente na mesma frequência que a mãe que tem um bebê no colo. A medida da frequência do cérebro, do coração, do organismo dessa mãe é a mesma dos batimentos da Terra. Na ressonância Schumann. Quem ainda não ouviu falar, presta atenção e pesquisa de que a Terra é um organismo vivo que pulsa. E aquele batimento, o eletromagnetismo da Terra, é ritmado igualzinho ao nosso coração, é ritmado à frequência do nosso cérebro, da nossa mente. Então, a pessoa em oração sob aparelhos, a pressão estabiliza, os batimentos estabilizam, reduz a inflamação, as células da imunidade aumentam. Já dizia o Einstein, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Se a gente olhar com mais atenção a concha de um caracol, uma galáxia, os girassóis, os furacões, o DNA, as pétalas das flores, as células, os flocos de neve, os favos das abelhas, tudo tem o mesmo princípio. Os ramos das árvores, os vasos sanguíneos, nas leis da natureza. Precisamos dar muita atenção ao que vem acontecendo com a Terra, com o mundo, a um despertar, um retorno da consciência. Nós podemos chamar de Deus, o universo, o campo quântico, fonte inspiradora, inteligência criadora, a natureza, não importa. A ciência comprova que existe uma força que ressoa quando o nosso corpo, a nossa energia entra na frequência certa. Deus é a frequência, nós somos a antena. É possível enviar uma energia para uma outra pessoa à distância? Sim. Houve pesquisa, comprovação científica, a oração, o reiki, o passe, a concentração do pensamento? Sim. É possível enviar oração e proporcionar e encaminhar a questão da cura. A oração, ela é tecnologia. Em aramaico, orar significa sintonizar, ajustar uma antena interna com o campo energético. A gratidão na oração expande o campo eletromagnético, alterando a matéria no seu entorno. Seja feita a vossa vontade, alinhe o campo. O pão nosso de cada dia declara abundância, não é pedido. É uma emissão de coerência. Nos milagres, Jesus declarava como feito. Era, é e será a força da fé. Nós temos esse poder dentro de nós e no nosso entorno. É só nos conectar. Está aí o segredo dos milagres de Jesus. Em sua grandeza, em sua humildade. Então, humildemente, vamos rezar? Obrigado por terem estado até aqui. Fiquem com Deus.